Olá, está no ar o nosso programa Boa Tarde Cidadão, na Band de Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. No programa de hoje, vamos conversar com a vereadora de Natal, Júlia Arruda, do PSB. É a convidada de hoje do Boa Tarde Cidadão ao vivo e com a sua participação de todo o Rio Grande do Norte. Basta mandar mensagem de texto ou mesmo WhatsApp para o 999-827916 de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Como sempre, abrimos o nosso programa com algumas reflexões, emitindo a nossa opinião a respeito de alguns fatos políticos locais, nacionais, de acontecimentos em geral, que a gente acredita e que vale a pena uma reflexão a respeito. E hoje eu divido com vocês um pensamento, uma reflexão que tenho feito sobre a situação do nosso sistema penitenciário. Não vou nem falar no brasileiro, vamos pensar um pouquinho também, primeiramente no caso do Rio Grande do Norte. A situação, de fato, a cada dia pior, uma situação caótica, e apesar de todos os esforços do governo, do ponto de vista de construir novos presídios e reavivar outras cadeias que já existem, reconstruindo algumas delas e construindo novas também, há uma situação de caos, porque diante do comando que há de algumas organizações criminosas internas a esses presídios, nós observamos também que há o problema justamente da ociosidade das figuras humanas que lá estão inseridas, independente do tipo de crime que tenha porventura cometido. E todos estão no mesmo balaio misturados, um de alta periculosidade, com de baixa periculosidade, mas na verdade todo mundo tem o seu nível de periculosidade. E aí a gente para e pensa, por que não se pensar em alternativas para se dar ocupação a esses presos? Isso é de fato urgente. A gente sabe que a mente desocupada é a oficina do cão, como se diz muita gente na linguagem popular, como diz o ditado popular. E nós observamos que já vários presídios que foram completamente refeitos da estrutura de alvenaria, a todos os detalhes, refeitos pelo governo do estado, como o caso de Caicó, por exemplo, a partir de outras rebeliões que aconteceram recentemente essa semana, foi praticamente destruído tudo de novo. Então, nosso dinheiro público, mais uma vez, sendo jogado na lata do lixo. A gente não pode tolerar esse tipo de coisa, e a gente sabe que muitas dessas coisas acontecem justamente pela ociosidade e pela mistura de presos que tem de toda a qualidade, de todo tipo de nível de periculosidade lá dentro. Então, a pessoa com a mente desocupada vai ficar o quê? Só pensando em fugir, pensando em rebelião, pensando em fazer isso, pensando em fazer aquilo. Por que não ocupar essas pessoas, fazer com que elas produzam, no mínimo, para que se pague os custos que o Estado brasileiro, o Estado do Rio Grande do Norte, tem com cada uma delas? É realmente uma situação assim que a gente não sabe aonde é que vai parar, apesar da própria superlotação, tem mais cadeias sendo construída, mas se não der ocupação para essas pessoas. Eu cheguei a observar, no período da construção de obras da Copa do Mundo, alguns foram pinçados e selecionados para trabalhar em algumas dessas obras, e no final, na inauguração de uma delas, eu me recordo do depoimento de um deles, que, por favor, arranjem outras alternativas para nós podermos trabalhar. Porque muitos até chegaram ao mundo do crime, não de uma maneira voluntária, porque teve realmente situações dificílimas e acabou entrando e praticando o mal feito. Então, há pessoas que podem praticar determinadas atividades, mesmo na condição de apenado. E a gente espera que essa solução seja encontrada rapidamente, tanto pelo governo do estado, através do próprio secretário de Justiça e Administração Penitenciária, que é o Edilson França, que tem muita boa vontade e é um profissional da área jurídica bastante conhecido, procurador da República aqui no Rio Grande do Norte, aposentado. Então tem conhecimento jurídico para encontrar, juntamente com outros órgãos, outras instituições, a própria Justiça brasileira e estadual, maneiras de dar ocupação para essas pessoas, fazer com que elas produzam, seja fora do presídio ou mesmo dentro do presídio, porque do jeito que está não dá. A superlotação não aguenta, não tem mais capacidade para cada preso que chega mais todo dia. Além disso, com as rebeliões, você reforma o presídio, reconstrói um presídio ou constrói um novo, daqui a pouco não dá um mês, aí se destrói tudo de novo. Então é uma coisa sem fim que a gente espera que possa ter uma solução rápida por parte destes que compõem o governo do estado, a própria justiça, com auxílio também do governo federal, porque do jeito que está não dá, e na verdade são
masmorras para essas pessoas que estão lá dentro, né? Se não houver o mínimo de condição de que elas estejam lá, que vivam lá e que produzam alguma coisa, essa situação a gente não sabe onde é que vai parar. Fica essa reflexão no ar, compartilhando com você, meu amigo, você, minha amiga, telespectadores. Nós vamos agora a um breve intervalo e daqui a pouquinho vamos conversar com a vereadora de Natal, Júlia Arruda, do PSB. Até já. O Sistema Fé Comércio Rio Grande do Norte, em parceria com a Prefeitura de Natal, está proporcionando aos moradores da Cidade da Esperança o acesso aos serviços gratuitos das unidades móveis Odontosesc, Informática e Gestão Senac. A instalação das unidades aconteceu no final de agosto em solenidade com a presença do presidente Marcelo Queiroz e do prefeito Carlos Eduardo Alves. Além disso, serviços nas áreas de saúde, beleza e cultura foram disponibilizados durante o dia na Praça da Matriz, onde as unidades estão estacionadas. A Odontosesc deve atender 400 moradores, além de prestar orientação em saúde bucal a cerca de 1.500 estudantes de escolas públicas. Já o Senac vai capacitar 60 pessoas em cursos de operador de computador e Excel avançado. Vem ver o que o Brasil tem pra mostrar, Brasil. Mostra Brasil. Reúna os amigos, convide os vizinhos e traga a família para economizar. O maior evento de negócios do Rio Grande do Norte está de volta. 21ª Multifeira Brasil Mostra Brasil. Um mundo de novidades com os melhores preços da cidade. Venha conferir. De 28 de agosto a 7 de setembro. Das 15 às 23 horas na Arena das Dunas. Multifeira Brasil Mostra Brasil. 21 anos de sucesso. Mostra Brasil. Boa tarde, cidadão. Oferecimento. Supermercado Nordestão. De volta com o nosso programa, Boa Tarde, Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Recebemos agora a vereadora de Natal, Júlia Arruda, do PSB. Seja bem-vinda ao Boa Tarde, Cidadão, vereadora. Boa tarde, Robson. Boa tarde aos telespectadores aqui da Band. É sempre um motivo de satisfação voltar aqui, prestar um pouco de contas da nossa atividade parlamentar. Muito obrigada pela oportunidade. Muito bem. Obrigado por tê-la conosco, vereadora. E eu inicio a nossa entrevista conversando um pouquinho a respeito da iniciativa de sua parte, que temos nesse mês de setembro, né? Entre outras comemorações que até vamos falar, no caso amanhã, que é o Setembro Cidadão, mas também é o mês do Setembro Dourado. Isso. Ontem, em uma solenidade no Salão Nobre da Prefeitura, o prefeito Carlos Eduardo pôde lançar e efetivar uma lei de nossa autoria que institui no calendário oficial dos eventos aqui da cidade do Natal o Setembro Dourado. E o que é o Setembro Dourado? É uma mobilização social, um mês de campanhas e palestras e conscientização com relação aos sintomas, sinais e sintomas do diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil. Infelizmente, esses números têm aumentado, de acordo com o Instituto do Câncer, cerca de 11 mil casos no Brasil e mais de 200 casos aqui no estado do Rio Grande do Norte. Com relação à criança, né, esse diagnóstico tendo precocemente. Então, uma vez diagnosticado, quanto antes melhor, quanto mais cedo melhor, essas crianças têm até 80% a 90% de chance de cura. Infelizmente, essa ainda é um número utópico, porque, infelizmente, o número de óbitos é maior do que os registros diagnosticados de câncer, porque esse diagnóstico ainda é tido tardiamente. Então, realmente, a Prefeitura, desde o ano passado, que fomos até lá com as instituições, a Casa do Valpaiva, o Grupo de Apoio à Criança com Câncer, a Liga Norte Rio Grandense contra o Câncer e o Hospital Infantil Varela Santiago, sensibilizar e pedir a participação da Prefeitura com relação a essa divulgação. Algumas empresas já disponibilizam, por exemplo, o Nordestão, parceiro, que disponibiliza nas suas sacolas os sinais e sintomas, né, do câncer infantil. E isso tem ajudado muito. Então, realmente, agora, institucionalmente, a Prefeitura abraça essa nossa campanha e que possamos aí não só divulgar, alertar e também capacitar. Porque muitas vezes os gestores das unidades de saúde, por exemplo, às vezes não diferencia um sintoma que é tido como banal e realmente se esse sintoma for tido com mais zelo, com mais cuidado, um diagnóstico mais preciso, infelizmente ele vai ser constatado como um câncer. Da mesma forma também como estamos mobilizando também a Secretaria Municipal de Educação,
muitas vezes esses sintomas são diagnosticados pelos professores, que o dia a dia é tão corrido, os pais às vezes... não prestam atenção nos próprios filhos, né? E é algo tão simples, olhar nos olhos e perceber o comportamento da criança. Exatamente. Então, é para isso que também estamos envolvendo a Secretaria Municipal de Educação, isso ao longo de todo o ano. Só que agora, no mês de setembro, fazemos um chamamento aí mais forte, mais agressivo no bom sentido, realmente, que é para chamar a atenção da população com relação ao diagnóstico. Então, ao longo de todo o mês de setembro, teremos programações nas unidades de saúde, dia 4 agora em Felipe Camarão, tem no Vale Dourado, Jardim Progresso, onde tem palestras educativas com a participação também de teatrinhos de fantoche, para poder... estimular a participação da comunidade e também a capacitação de gestores. Tem também ações no shopping center de Natal com folheteria, panfletagem e encerra no dia 27 com uma manhã recreativa no Parque da Cidade, onde todas essas instituições estarão presentes, com as secretarias envolvidas. Então, fico muito satisfeita por ter sido autora da lei, somando a essa causa tão nobre dessas casas de apoio dos hospitais especializados da criança e adolescente, né, com câncer. Vereadora Júlia Arruda, falar um pouquinho agora a respeito das suas atividades parlamentares, né? Mas antes das atividades parlamentares, fala um pouquinho sobre política partidária, né? A turma que está em casa, eu sei que gosta, apesar de tudo, da política, né? E como é que anda a situação, o posicionamento do seu partido, o PSB, presidido pela vice-prefeita de Natal, Vilma de Faria, em relação às eleições do próximo ano? Mudou alguma coisa? Não mudou? Está em stand-by? Narre para o nosso telespectador como se encontra a real situação hoje. Recentemente até provocamos uma reunião do Diretório Municipal do PSB, porque o que sabíamos era através da imprensa, no ouvir dizer... Tanto a vereadora como outros vereadores e outros membros do PSB, em alguns momentos aqui em entrevistas ao vivo comigo, reclamaram que não estava havendo diálogo com a presidente Vilma de Faria. Isso, então provocamos uma reunião, acho que uns 15 dias atrás, nos reunimos, eu, o vereador Franklin Capistrano, o vereador Bispo, a deputada Márcia Maia, que é a presidente municipal, e a vice-prefeita Vilma de Faria, que é nossa representante no Estado, né? E realmente para saber quais são os rumos que o PSB vai tomar, até para fortalecer, fazer uma nominata, uma campanha de filiação. Realmente esse trabalho está sendo feito através das regiões do Estado. Teve um encontro no Agreste, vai ter no Seridó, e aqui Natal realmente estava deixando a desejar desses encontros. Estava solto. Então, foi aí que os vereadores se juntaram, realmente pedindo essa audiência. E nesses últimos dias tivemos algumas reuniões até de atrair pessoas, né, possíveis candidatos para fortalecer o partido, uma campanha de filiação e o fortalecimento nas bases realmente, né, nos segmentos, enfim, o movimento LGBT, o movimento de mulheres, o movimento da juventude, para reorganizar, reoxigenar o partido e estar dentro dessa programação de reformulação, de reestruturação do PSB. Vereadora Júlia Arruda, mas qual foi o apurado, digamos assim, dessa reunião do ponto de vista do posicionamento do PSB nas eleições do próximo ano? Não, ainda não temos. Sairá com um candidato próprio, permanece na aliança com o prefeito Carlos Eduardo, apoiará um outro candidato? Essa definição, essa assim, fechada causa não existe ainda. Mas qual seria a tendência hoje? Eu defendo e defendi nessa ocasião que o caminho a ser seguido é continuarmos aí com a aliança com o prefeito Carlos Eduardo. Fomos aliados de primeira hora. Vilma de Faria permanecendo como vice-prefeita, é a sua defesa? Eu comungo, espero que realmente esse seja a sinalização do prefeito, do PSB, até porque chegamos em primeira hora, ajudamos a construir o governo Carlos Eduardo, fazemos parte da sua bancada lá na Câmara, os 4 vereadores. Na sua opinião, se Vilma de Faria não permanecer como vice-prefeita, ou mesmo se o seu partido não indicar ninguém para a vice-prefeitura, seria motivo para deixar a aliança com o prefeito Carlos Eduardo? Eu acho que isso tem que ser uma construção. Eu acho que muitas vezes a nossa presidente estadual, ela se queixa de falta de uma comunicação com o prefeito para se tratar de política. Então, acho que realmente temos que ter um momento, claro, estamos empenhados na parte administrativa, lógico, tanto nós lá na Câmara, ajudando a construir a administração do prefeito, o prefeito também trazer e superar esse momento de crise que é evidente, né? Os recursos que estavam sendo firmados para parcerias, para investimentos de obras, ainda não chegaram, então realmente é um momento delicado, mas paralelamente a isso temos que também pensar nas composições para 2016. E é isso que eu defendo, eu acho que realmente o PSB tem
tem bons nomes a compor uma chapa, independente de Vilma ter um projeto para vice-prefeita, para vereadora, para deputada federal em 2018, mas temos que realmente participar como protagonistas realmente dessa aliança para 2016. Estamos conversando com a vereadora de Natal, Júlia Arruda, do PSB. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho voltaremos continuando com essa entrevista, respondendo as perguntas dos telespectadores e falando um pouquinho mais sobre o mandato parlamentar e também sobre política partidária. Até já. O Sistema Fé Comércio Rio Grande do Norte, em parceria com a Prefeitura de Natal, está proporcionando aos moradores da Cidade da Esperança o acesso aos serviços gratuitos das unidades móveis Odontosesc, Informática e Gestão Senac. A instalação das unidades aconteceu no final de agosto em solenidade com a presença do presidente Marcelo Queiroz e do prefeito Carlos Eduardo Alves. Além disso, serviços nas áreas de saúde, beleza e cultura foram disponibilizados durante o dia na Praça da Matriz, onde as unidades estão estacionadas. A Odontosesc deve atender 400 moradores, além de prestar orientação em saúde bucal a cerca de 1.500 estudantes de escolas públicas. Já o Senac vai capacitar 60 pessoas em cursos de operador de computador e Excel avançado. Vem ver o que o Brasil tem pra mostrar, Brasil. Mostra Brasil. Reúna os amigos, convide os vizinhos e traga a família para economizar. O maior evento de negócios do Rio Grande do Norte está de volta. 21ª Multifeira Brasil Mostra Brasil. Um mundo de novidades com os melhores preços da cidade. Venha conferir. De 28 de agosto a 7 de setembro. Das 15 às 23 horas na Arena das Dunas. Multifeira Brasil Mostra Brasil. 21 anos de sucesso. Mostra Brasil. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão. De volta com Boa Tarde Cidadão, ao vivo pela Band Natal, conversando com a vereadora Júlia Arruda, do PSB. Vereadora, participações aqui do público, né? Deixa eu ver, o João Vitor faz uma reclamação aqui, que fica com problema de enchente na rua, acho que é na rua Mossoró, nos dias de chuva. Ele faz essa reclamação, pede que a vereadora seja uma voz para tentar ajudar a solução desse problema. Esse é um problema crônico que Natal, um dos pontos críticos, quando se tem uma chuvinha de alguns minutos, realmente já alaga, já causa transtorno para a população. Sem dúvida, esse é um ponto a ser levado até uma reunião que terei nos próximos dias com o secretário Tomás, secretário de obras aqui do município. Um abraço para o nosso telespectador Renato, né? Faz um comentário aqui, apoiando o início que falamos, né, em relação ao começo do programa. Deixa eu ver aqui, quem mais? Quais os primeiros sintomas? Pergunta aqui, quais os primeiros sintomas numa criança que observamos para de imediato tomarmos alguma providência? O Robson Gomes. Tem alguns sintomas que são evidentes, assim, mas também que podem ser considerados como sintomas do dia a dia. Manchas roxas pelo corpo, às vezes pode ser confundido com um machucado que uma criança caiu, mas se essa mancha persistir por mais alguns dias, ela tem que ser realmente tida uma preocupação. Palidez também na criança, muitas vezes problemas de fala e no andar. Criança que fala, criança que anda, de hora para outra ela tem um desequilíbrio, muda o comportamento, aquele olho de gato, o reflexo que até nas fotos muitas vezes é o flash, mas muitas vezes ela tem que ser considerada como uma possibilidade. Isso é uma dor muito persistente, insistente no estômago. Náuseas. Então, tudo isso são sintomas do dia a dia, às vezes, né? De alguma situação, mas se esse sintoma passar de 1, 2, 3 semanas, pode ver que esse sintoma não é uma virose ou algo mais simples. Então, procurar um atendimento. A participação aqui do Leandro do Alecrim, Leandro do Parque dos Coqueiros. Gostaria de saber da vereadora se ela poderia informar se a Câmara está envolvida de alguma maneira para a tentativa de trazer o hub da Latam para cá. A Câmara Municipal, eu acho que toda a classe política realmente deve estar empenhada para viabilizar esse hub, que é uma oportunidade única para potencializar não só o Parque dos Coqueiros, São Gonçalo da Amarante, Natal e Rio Grande do Norte como um todo. Então, estamos aí na expectativa dos próximos dias ter o anúncio
O que fala é que tem um caráter técnico para viabilizar, só que nós, enquanto município, enquanto Estado, temos que fazer o nosso dever de casa, viabilizar os acessos, e isso tudo as secretarias competentes. A questão também que foi importante, a redução do querosene de aviação feito pelo governo do Estado, né? Isso aí já passou a ser um atrativo do ponto de vista econômico importante para esse investimento acontecer aqui, né? Mas ainda com a redução do querosene, que foi uma medida acertada do governador, ainda temos diferença de outra, do caso do Ceará, ainda é mais barato o querosene do Ceará. Então, ainda, mesmo com a redução, ainda estamos na desvantagem. Realmente, eu acho que temos pontos positivos demais, que é a localização do aeroporto, a possibilidade de expansão. O espaço que tem para crescer, não é? Isso. Diferentemente das outras cidades que estão disputando, que já realmente está dentro da cidade, com a impossibilidade de um crescimento. Então, temos esse ponto bastante positivo, a nossa rede hoteleira, enfim, alguns aspectos que contribuem. Os que estão dificultando o nosso ponto positivo, temos que fazer o dever de casa, e é para isso que as secretarias de turismo, de obras, de infraestrutura estão envolvidas aí para realmente fazermos o dever de casa, estamos aptos aí a concorrer de igual para igual com as outras cidades. Recife e Fortaleza. Isso. Gilberto Oliveira do Alecrim, a vereadora apoiará uma possível candidatura de Luiz Antônio, ex-secretário municipal, hoje seu assessor na Câmara? Não estou sabendo. Para mim é uma surpresa. Para mim também. Disputaria o mandato de vereador? Se é que eu estou pensando na liderança de Candelária, do bairro Candelária. Isso. Muito bem. O Luiz, ele faz parte do nosso mandato e, pelo que eu saiba, não deseja nenhum tipo de disputa eleitoral. Estou assistindo o programa e apoio a vereadora Júlia Arruda. Sou irmã daquele rapaz da Boca de Lobo e Mãe Luísa. Meu nome é Maria de Lourdes e agradeço a ela pelo apoio que deu na votação da Praça de Mãe Luísa em ter o nome do meu irmão. Mais que justo o mínimo que estão fazendo por nossa família em relação à morte do irmão dela. Isso, eu conheço também, não sei se é Lourdinha também que eu conheci os familiares. Eu acho que a Câmara fez assim, simbolicamente, eu acho que foi um símbolo de uma pessoa que deu a vida para tentar ajudar outras pessoas ali em Mãe Luísa, que infelizmente houve a fatalidade da sua morte. Mas eu queria mandar um beijo carinhoso a toda a família e que esse nome seja realmente eternizado e fique um símbolo ali para toda a comunidade de Mãe Luísa, de um grande herói que eles tiveram. Olha a pergunta agora, vereador. O Rodolfo do Tirol gostaria de saber se você empunharia a bandeira de redução do salário dos vereadores em Natal. Eu acredito que essa é uma discussão que está sendo feita em outras capitais, em outros municípios. Eu acho que a remuneração do vereador é uma remuneração justa pelo trabalho que os vereadores desempenham. Eu acho que impede qualquer tipo de vantagem, de outro tipo de vantagem ilícita. Acredito que temos que lutar, sim, para que o salário do professor seja igual ou maior do que o do vereador, do que outras posições. Então, acredito que esse é um debate que provavelmente vai chegar na Câmara e vamos discutir, vamos ao debate. Um abraço para Tiago e Iago de São José do Campestre, que estão acompanhando o nosso Boa Tarde Cidadão. Vereadora, sabe dizer alguma coisa da database do servidor Conceição de Neópolis? Pois essa é uma discussão que está sendo... a Câmara está intermediando, tentando apagar aí alguns incêndios com as categorias que estão mobilizadas, estão em greve. Infelizmente, a situação atual da Prefeitura impede que o cumprimento de uma lei que foi aprovada na Câmara, o cumprimento dessa lei. Infelizmente, hoje, a sinalização das secretarias competentes é realmente do não cumprimento. Mas a Câmara vem acompanhando, eu venho participando de todas as reuniões, de todas as mesas de negociação, e na última reunião que foi feita com o secretário Johnny, foi determinado que possa estabelecer uma mesa de negociação com as categorias envolvidas, com as secretarias representativas, para ver até de uma forma escalonada, até de uma forma realmente para cumprir a database dos servidores municipais. Vereadora Júlia Arruda, tem muita pergunta aqui, mas não vai dar tempo de responder a todas. Eu quero agradecer a sua participação no Boa Tarde Cidadão. Seja sempre bem-vinda. Eu que agradeço, Robson, pela oportunidade, e deixar aqui as minhas redes sociais, a nossa fanpage, que é a vereadora Júlia Arruda. Quem não perguntou aqui ao vivo, possa entrar lá e fazer a pergunta e contribuir para o nosso mandato. Obrigada. Obrigado, vereadora, pela sua presença. O Boa Tarde Cidadão de hoje fica por aqui, mas você continua ligado com os donos da bola e até amanhã de volta com o nosso Boa Tarde Cidadão.